Vamos dar continuidade na nossa série Espiritualidade na Prática. Vocês já podem, por favor, abrir aí Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 20. Estamos com a série Espiritualidade na Prática, baseados ainda no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte. Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 20, diz assim a palavra do Senhor: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Bem, meus queridos, estamos com a nossa série Espiritualidade na Prática dentro do Sermão do Monte. Eu creio que desses 2 domingos que já começamos isso, esse é o terceiro, essa série. No mínimo, já lemos todos juntos aí umas 15 vezes o Sermão do Monte. 2 capítulos, 3 capítulos ali bem práticos, rápidos de serem lidos e muito profundo para a nossa vida com Deus, muito profundo para aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Só para a gente relembrar um pouquinho aquilo que a gente já estudou até aqui, a cena, o cenário continua o mesmo. Jesus assentado e seus discípulos em volta e a multidão ouvindo atentamente ali a sua exposição, a sua explanação, os seus ensinamentos. Nós vimos acerca da ética do reino com as bem-aventuranças e como um verdadeiro discípulo deveria ser, se portar, crer, fazer para entrar no reino dos céus. Vimos isso nas bem-aventuranças, a ética do reino. Semana passada, vimos como essa ética é colocada em prática na vida do discípulo. E como se deve fazer isso na prática. Como que Jesus já trouxe para a prática, já trouxe para um primeiro exemplo sobre essa ética do reino colocada em prática por aqueles que vivem uma espiritualidade correta. Foi sendo sal e luz. E o pastor Wesley falou muito bem acerca disso, com um pensamento, e aí fica uma dica, abre parênteses, crie o costume de vocês trazerem papel e caneta. Eu brinquei com ele na semana passada, ele falou para mim, o que você tá com aquela prancheta anotando ali, aquelas coisas todas? E é muito bom, porque faz você relembrar, rememorar aquilo que foi falado na mensagem, faz você relembrar de pontos importantes daquilo que foi falado, para que você consiga estudar após sair daqui no decorrer da sua semana. É muito bom. E ele falou uma questão muito interessante. Precisamos subir na direção de Deus e descer na direção do próximo. Uma das falas acerca de como colocar em prática a ética do reino, acerca de como ser sal e ser luz, é subir na direção de Deus e descer na direção do próximo, que significa uma espiritualidade na prática. Aquele que sobe na direção de Deus, automaticamente ele desce na direção do próximo. Quem tem um encontro real com Cristo e com a sua palavra, automaticamente aplica isso na sua própria vida, na vida do próximo e no nosso contexto atual, na vida da igreja. E Jesus, para a gente não esquecer, ele está sendo aqui apresentado como um rei por Mateus. O reino chegou. O reino começou a ser estabelecido com a chegada de Jesus. E o rei, que é Jesus, lança decretos que são eternos.
que são transformadores de dentro para fora. E mais para frente, quando ele for falar acerca do sepulcro, a gente vai ver sobre isso. Vocês são muito bonitos por fora, mas por dentro estão podres. Então, a ética do reino, uma espiritualidade, ser sal e ser luz, implica em mostrar que uma espiritualidade na prática é vivida e demonstrada através de ações práticas no seu dia a dia, através de ações no nosso cotidiano, aqui dentro da igreja e fora daqui. E aí a gente, dito isso, esse rememoramento aí rapidinho do que foi falado nesses últimos 2 domingos, a gente pergunta, com a leitura do texto de hoje, Jesus aboliu o Antigo Testamento? Como muitos afirmaram, ele aboliu o Antigo Testamento. Às vezes a gente consegue ler um pouquinho e há provas e relatos bíblicos parecem de que Jesus aboliu, por exemplo, as leis alimentares. Se a gente der uma olhada em Mateus 15, o comer sem lavar as mãos ali implica numa lei cerimonial, numa lei alimentar. E Jesus, a gente conhece a história, todo mundo conhece, Mateus 15, ele dá aquele sermão que o que contamina é o que entra, é o que sai e não o que entra, né? Porque fariseus e mestres da lei estavam preocupados com outras coisas, com outras questões, e não com a higiene como a gente se preocupa nos dias atuais. Jesus, ele não aboliu essas leis, ele não revogou, e alguns pensam, ele não chega com o pé na porta como um novo rei e fala bem assim, olha, a partir de agora, como novo rei, vai mudar tudo. Agora não tem mais 10 mandamentos, agora que o rei chegou, eu vou mudar tudo. Não é isso que Jesus faz. Não é isso que ele se propõe a fazer. E nessa ótica de que Jesus não chega com o pé na porta, como um rei que agora fala que está tudo errado que foi escrito antigamente e agora tem que mudar tudo, ele quer falar o contrário para os seus ouvintes e principalmente para os seus discípulos. Eu não vim mudar a lei. Eu não vim abolir a lei. E é sobre isso que nós vamos pensar um pouquinho hoje. Se a gente for relembrar, é provável que no meio daquela multidão que estava ouvindo Jesus um pouco mais distante, havia escribas e fariseus, prontos para que Jesus falasse alguma coisa acerca disso, de ir contra a lei, de ir contra aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. E nós vamos ver em 3 pontos do nosso texto a relação de Jesus com a lei. Ou seja, a relação de Jesus não somente com os 10 mandamentos, mas a relação de Jesus com todo o Antigo Testamento. A relação de Jesus com todo o Antigo Testamento. E nesses 3 pontos, os 3 pontos são o compromisso de Cristo com o Antigo Testamento, ou seja, com as Escrituras. Nós vamos ver isso nos versículos 17 e 18. O compromisso dos seus discípulos com as Escrituras, no versículo 19. E um comparativo que Jesus vai fazer dos discípulos, da justiça dos discípulos, com a justiça dos fariseus. Então, é nessa ideia que nós vamos trabalhar essa noite. E no primeiro momento, o compromisso de Cristo com o Antigo Testamento Jesus, ele vai iniciar já fazendo 2 afirmações. Olhe para o seu texto, por favor. Versículo 17. A primeira afirmação é: não vim abolir a lei. Olá, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir a lei ou os profetas. Pelo contrário, os mestres da lei tinham um pensamento de que quando você desobedecia a lei, a mesma era abolida ou desqualificada por aquela pessoa que a descumpriu. Pois a ideia era que, desobedecendo, a pessoa estava rejeitando a sua autoridade. Sabendo dessas questões, sabendo do que aquele povo ensinava, fariseus e mestres da lei, Jesus já começa com essa afirmação:
Eu não vim abolir a lei. Ou seja, Jesus não era um cara anti-lei. Lei não. Aqui não. Agora é tempo da graça. Vocês já ouviram muito isso, né? Que o Antigo Testamento era o tempo da lei. E que o Novo Testamento, a partir de Jesus, é o tempo da graça. E que Jesus já chegou falando, lei não, graça sim. Pelo contrário, Jesus já começa a afirmação falando, eu não vim abolir a lei. Eu não vim desqualificar a lei. Eu não vim desobedecer a lei. É muito interessante um comentarista falando que Jesus não era um antinomista. Um cara que rejeitava a lei, da qual ele estava lá quando foi escrito. Se a gente pega os textos bíblicos, principalmente Colossenses, ele estava na criação, ele estava em tudo, inclusive quando essa lei foi escrita. Jesus não é um antinomista, Jesus não é um anti-lei. Ele coloca a lei e os profetas no mesmo pacote, se vocês derem uma olhada. Eu não vim abolir a lei nem os profetas. Olha que interessante. Eu não vim abolir a lei nem os profetas. Essa afirmação quer dizer que a lei, o Antigo Testamento, é um profeta de sua vinda e de seu reino. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Se a gente ler Gênesis 3,15, nós já vamos ver uma profecia de Cristo lá. Então Jesus não tinha como anular aquilo que ele ajuda, está ali presente na escrita, e que muito menos fala sobre ele. Tanto os profetas quanto o Antigo Testamento davam e dão a notícia prévia do reinado, do seu reinado e da sua vinda. Jesus, na verdade, era o cumprimento do Antigo Testamento, tanto do Antigo Testamento quanto do que os profetas falaram. E quando Jesus fala em cumprir, a ideia é de que a lei será por ele cumprida plenamente. Parecia o Cebolinha agora falando, cumprida. Cumprida plenamente. Não só aquilo que interessa. Olha que interessante. Já viu algumas pessoas, e aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Eu nunca fiz isso e vocês também não, que pegaram partes do texto que só te interessam, que só te beneficia, que só fala bem assim, você só abre em Vitória e quando fala bem assim, veio Jesus e castigou todo o povo. Não, isso aqui não é para mim não. Isso aqui era para aquele povo naquela época, naquele contexto, ainda fala bonito. Hoje em dia isso aqui não é para mim não. Bênção, se for as bênçãos no Antigo Testamento, todo mundo quer. Derrama ouro, derrama prata, cedro, e aí vai falando lá, tudo que era precioso naquele tempo. Agora, as punições, as correções da parte de Deus, a gente não toma posse, vamos dizer assim. Então Jesus ele fala em cumprir toda a lei, na sua plenitude completa. E o versículo 18 complementa esse pensamento. Se a gente der uma lida, ele fala bem assim, digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço até que tudo se cumpra. Jesus, ele claramente vai estabelecer uma relação de profecia e cumprimento da profecia aqui nessa passagem. Há uma profecia no Antigo Testamento de que ele viria, de que um novo rei para Israel, que libertaria a sua nação, libertaria o seu povo, apareceria. E Jesus está falando bem assim, agora é o cumprimento dessa profecia. O rei chegou. O libertador chegou. Não como Israel pensava, não como os judeus pensavam, mas o rei havia chegado. Essa questão do Antigo Testamento se cumprir no Novo Testamento, a gente consegue ver claramente, principalmente na pessoa de Jesus, quando Isaías anunciava o sacrifício do cordeiro em favor dos seus, e que seria levado como ovelha muda. Foi exatamente como Jesus fez. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Ele não falou nada. Ele foi levado até a cruz do Calvário como ovelha muda. Isaías capítulo 53 diz isso.
Jesus, portanto, não trouxe algumas coisas ou uma instituição nova, ou somente cumpriu algumas partes do Antigo Testamento. Ele cumpriu tudo na sua plenitude. Tudo. E era isso que ele estava querendo mostrar para o povo. Era isso que ele estava querendo mostrar para aquelas pessoas, para os seus discípulos primeiramente, que eles teriam que cumprir tudo da lei, muito mais além do que eles pensavam, e para aqueles que o escutavam, para a multidão que estava ao seu redor. O cumprimento da lei é na sua plenitude, não só em alguns pontos que nos interessam. Não da forma que os falsos mestres ou escribas e fariseus faziam, que cumpriam a lei só aquilo que convinha para si, aquilo que era conveniente, aquilo que ia respaldar as suas crenças, aquilo que ia respaldar os seus pensamentos, porque eles tinham o poder na mão, eles cumpriam. E aquilo que tiraria esse poder e passaria agora para o novo rei, eles não cumpriam, não valia. Então, tudo o que está ali, Jesus fala, vai se cumprir e é para ser cumprido, e é para ser seguido. Um tio ou uma vírgula, eles modificavam os fariseus para fortalecer a sua tese fora das Escrituras. Só usavam quando bem entendiam ou que fosse fortalecer as suas teses. E aí, muitas vezes, a gente pode pensar, mas isso a gente não faz. Fazemos muitas vezes no nosso contexto denominacional. Usamos muitas vezes algum texto bíblico para dar força àquilo que queremos que pessoas cumpram. E esquecemos que há outros textos que nós podemos ensinar. Porque nós colocamos muitas vezes a religiosidade, a denominação, acima das Escrituras. Eram o que fariseus e mestres da lei faziam. Eles colocavam os seus pensamentos, aquilo que eles estudavam, acima do que estava escrito. E já vimos isso acontecer diversas vezes, de várias maneiras, tanto para o bem quanto para o mal. E aí você fala, como assim? Como que há uma modificação das Escrituras? Simples. Como eu citei no começo. Muitas vezes queremos só uma parte dela, referente às bênçãos. Outras vezes não queremos a parte da disciplina. Todas as vezes que chega em uma parte disciplinar, você ouve o quê? Nós vivemos no tempo da graça. Como se a graça não corrigisse. Como se a graça, ela não houvesse uma correção daquilo que é errado. Como se a graça anulasse no sentido das consequências do pecado. Ela anula, e você pode estar falando, mas como que diz? Paulo fala que onde abundou o pecado, superabundou da graça. Aquilo falando referente à salvação, falando referente à vida eterna. Agora, como fariseus e mestres da lei faziam, e como muitas vezes nós fazemos, não. Usamos muitas vezes que vivemos no tempo da graça e não da lei, para afagar pecados, sejam nossos ou seja daqueles que estão próximos da gente ou do nosso grupo. Por exemplo, engravidou fora do casamento. Demônio! Tem que ser excluído. Tem que jogar para fora. Eu sempre faço esse comparativo. E o fofoqueiro? A Bíblia tem um capítulo inteiro sobre o fofoqueiro. E ainda vai falar o que o fofoqueiro faz. A graça atinge o fofoqueiro, mas a graça não atinge aquele que caiu num pecado e engravidou antes do casamento. Você está passando a mão, você está aliviando o pecado? Não.
Muito pelo contrário. A disciplina ela é para os dois. É que nós temos o farisaísmo muitas vezes impregnado dentro da gente, que a gente classifica essas questões. Quem pecou? Quem pecou? Foi o Wesley? Não, o Wesley é meu pastor. Galera, não é bem assim. Veja bem. Ele deveria estar de cabeça quente. Se o Wesley não é meu amigo, taca na fogueira. Porque a Bíblia diz... Jesus sabia muito bem quem era seu público. Jesus sabia muito bem o que ele estava falando. Olha, não modifique nada das Escrituras. Nada será modificado e tudo será cumprido. Quer eles queiram, quer não. Sabe qual era a intenção dessa modificação? Acerca de Jesus Cristo. Acerca do poder. Eles sabiam que modificar para o seu próprio benefício, ninguém ia questionar um fariseu, ninguém ia questionar um mestre da lei. E aí chega alguém que questiona. Nós sempre falamos acerca disso. Dentro das Escrituras, se nós procedermos errado, ou se falarmos algo que não convém aqui, dentro da Bíblia, vocês podem chegar para a gente e perguntar, olha, você falou, pastor, você falou isso aqui, mas e a continuação? Não teve a aplicação da continuação? O senhor pulou? Ou você está falando isso aqui, ou você está pregando isso, mas está faltando na sua vida prática. Essa palavra é para todos nós. Não importa o nosso cargo, não importa o tempo que nós temos na igreja, não importa o tempo que nós temos no cristianismo. Essa palavra, ela é aplicada na minha vida como pastor e na vida de todos vocês. Não é porque nós estamos aqui ou nós estamos à frente da igreja juntos, pastoreando, que isso não se aplica a nós. Que essas questões não se aplicam à nossa vida. E utilizaremos de recursos bíblicos para falar bem assim, ô Edson, você está vindo me questionar, não toque, não mexa no ungido do Senhor. Já viram isso? Quem você pensa que é para falar comigo desta forma? Sabe quem eu sou? Aí se o cara ele lê Bíblia, ele fala bem assim, Jesus? Que Jesus não tinha erro, não tinha falha. Somos só aqueles que foram encarregados de pastorear o rebanho que é de Cristo, que não é nosso. Isso já traz uma questão muito grande para as nossas vidas. A gente precisa olhar para o Antigo Testamento como um fundamento para a nossa fé em Cristo. Eu lembro que eu compartilhei aqui, eu não lembro se foi na quarta-feira, não lembro quando que foi, acerca de ler as genealogias. A gente pula, isso aqui não é importante não. Aí quando vai mostrar, vai falar algumas questões do Novo Testamento, principalmente acerca da onde que vem a linhagem de Jesus, a linhagem real. Você fala, mas onde que está isso aqui? Ou quando vai falar acerca das leis cerimoniais, quando Jesus vai usar muito isso, principalmente nos evangelhos, a gente fica com aquela cara de gol contra. Como aquele cara que chegou no filme do meio pro final. Ele não vai entender nada mesmo não. E ainda fica perguntando, ei, por que ele está falando isso aí mesmo? Ei, por que ele matou esse cara? Você chegou do meio pro final do filme, aí você vai ficar incomodando os outros, perturbando os outros. O Antigo Testamento aponta para o fundamento da nossa fé. Ele não tem que ser excluído por nós, ele não tem que ser modificado. E tudo que está aqui, meus irmãos, tudo que está nas Escrituras, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, o final do versículo 18 vai dizer, será cumprido. Nada pode ser modificado e nada será modificado até que tudo se cumpra.
e será cumprido. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, o compromisso dos seus discípulos com as Escrituras. Versículo 19: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino. Jesus aqui está explicitamente se dirigindo aos seus discípulos. Lembram a cena na cabeça? Jesus sentado, seus discípulos em volta, ouvindo acerca da ética do reino, porque futuramente, logo após a ascensão de Cristo, logo após Jesus ir assunto aos céus, quem teria essa incumbência de pregar e de ensinar seriam os discípulos. E Jesus já fala para eles diretamente: todo aquele que desobedecer a esses mandamentos, ou seja, Jesus está falando para os discípulos que precisava ser cumprido toda a Escritura ali no Antigo Testamento na sua plenitude. A lei, quer seja civil, quer seja cerimonialmente na sua questão de ideia, de princípio, mas Jesus está falando completamente. Todo aquele que obedecer completamente. Eles ali só tinham o Antigo Testamento, eles não tinham o Novo Testamento ainda. Não é igual eu e você que nós temos hoje as Escrituras completas na mão. Aqueles discípulos só tinham o Antigo Testamento. E ali ia falar sobre como obedecer e a quem obedecer e quem era aquele que estava ensinando. Jesus estava ensinando um compromisso dos seus discípulos com toda a Escritura. Só nesse ponto, e aí a gente pega falando o seguinte: você é discípulo de Jesus? Sim? Você é discípulo de Jesus? Sim? Irmãos que estão em casa, houve uma falha no áudio de vocês, por isso que vocês não ouviram eles responderem primeiro, mas eles falaram sim com muito vigor. Mentir é pecado, hein? Pergunto, e não tem essa convicção? Sim, tenha convicção. O compromisso dos discípulos de Jesus é com as Escrituras, toda ela. Os discípulos, aqueles que estavam aos pés de Jesus, e os discípulos que estão agora com o rosto nas Escrituras, que somos eu e vocês. Eles precisavam cumprir aquilo e ensinar aquilo que Jesus estava deixando para eles, estava falando para eles. Após o que, meus irmãos? Vocês lembram da semana passada? Como que os discípulos assumem um compromisso com as Escrituras? Fala para mim. Estou dando uma dica, semana passada. Sendo sal e luz. Sal conservando e luz iluminando. Nós, na nossa vida prática, conservando aquilo que as Escrituras nos dizem e sendo luz, ou seja, sendo luz, iluminando, levando a palavra, levando as Escrituras verdadeiramente àqueles que estão na escuridão, que estão nas trevas. Veja que é um link, é uma continuação. Olha, eu falei para vocês primeiro sobre conservar a palavra e iluminar a escuridão através da palavra. Agora eu digo para vocês assumem um compromisso de discípulo. E qual é o compromisso do discípulo, do verdadeiro discípulo de Jesus? Ensinar as Escrituras. Todo aquele que desobedece desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Os discípulos já estavam cientes. Vocês aprenderam da ética do reino. Vocês viram que vocês têm que conservar isso e iluminar isso de que forma? Sendo sal e sendo luz. De que forma? Ensinando todo o mandamento, ensinando toda a Escritura. Será que a gente ensina toda a Escritura? Será que a gente aplica para as nossas vidas todo o mandamento? Jesus, em outras palavras, está dizendo, sabe o que para os discípulos e para nós nessa noite? Que eles não ensinariam o que quisessem. Senta aqui, vocês não vão ensinar o que vocês querem.
Vocês vão ensinar o que eu estou falando para vocês ensinarem. Já tem algo escrito. E algo daqui para frente também ainda vai ser escrito, mas ele só tinha o Antigo Testamento. Vocês não é para ensinar o que vocês querem, é para vocês ensinarem o que está escrito aqui. O que já está escrito. Não pulem nada, não modifiquem nada. Não ensinem nada diferente do que está aqui. Vocês não vão falar a partir do que vocês pensam ou sentem, mas vão dizer aquilo que já está escrito pelo rei de vocês. O decreto já está lançado. Vocês vão ensinar a partir do Antigo Testamento. Todo aquele que desobedeceu a ensinar errado, ganha estrelas no céu. Aí chega de novo. Ai, mas a gente vive no tempo da graça. A lei já passou. Deus não é esse carrasco do Antigo Testamento, não. Ele é amor. A graça chegou. Sabe, veio agora da vontade quando a gente ouve essas coisas, ouve até a voz da pessoa como falando bem assim. Igual o nosso amigo que fez aqui na frente, né? O retiro, o elo perdido. E ainda fez uma voz de locutor de rádio, aquelas, eu nunca ouvi, né? Mas dizem que era assim, aquelas rádios, as novelas de rádio, né? Que era assim, né? E chega essa voz, mas nós vivemos no tempo da graça e não da lei. A teologia do demônio. Quem te falou isso? Quem ensinou isso para você? Jesus está falando o seguinte, que se a gente prega e ensina isso, lamenta por nós. Se você prega e ensina isso, principalmente que o tempo da lei já passou e você vive no tempo da graça, você não conhece verdadeiramente as Escrituras. Ou pior de tudo, você não entendeu nada acerca do que ela quer revelar. Jesus aqui está alertando os discípulos e a nós. A pregação é um anúncio sobre mim, Jesus está falando. Não é a partir do que vocês pensam, do que vocês sentem, ou do que vocês acham, mas é a partir do que está escrito. Quantas vezes você, ao ser confrontado em alguma questão, muitas vezes, você já não falou bem assim, mas eu não penso dessa forma, pastor. Isso é o seu ponto de vista. Aí você pega assim e fala, filho, vem cá. Com todo amor, e fala assim, faz favor aqui. Olha esse texto. Acompanha comigo. Mentira, filho. É pecado. Pastor, depende do ponto de vista. Isso é o seu ponto de vista. Não, filho. Em João aqui está falando. Quem vive na prática da mentira, quem tem uma vida mentirosa. Ali não fala só de falar mentira, fala de uma vida mentirosa. Fala de práticas mentirosas. Não é só contar mentira. Quer ver uma mentira? Eu sou cristão. Mas eu tento dar um jeito no imposto de renda. Eu dou um comeback no trabalho. Eu entrego um atestado não tão verdadeiro assim, ou seja, falso. Eu minto no meu relógio de ponto. O cara chega 8h20. Mas eu preciso marcar 8 horas, porque senão já sabe, né? Tá vendo? Você não precisou contar a mentira, você exerceu a mentira. Mas aí depende do seu ponto de vista. Você não conhece o meu emprego? Ai, Jesus. Mas as Escrituras, o que Jesus está ensinando, o que Jesus está mandando eu e você praticar, não é o que nós pensamos. É aquilo que ela diz. É sobre o plano da salvação. É sobre o que aponta para Cristo. É sobre o que fazemos, o que a gente precisa fazer para mostrar a Cristo às pessoas nos dias de hoje. Se a gente tivesse tanta gana para viver as Escrituras,
para viver aquilo que a Bíblia diz, quando alguém chega para você e fala bem assim: eu vou votar no Zé do Picolé, só falta você sacar uma arma. Como assim? Você sabe? Aí você pega e fala: homossexualismo é pecado. Nossa, vai matar também, igual no Antigo Testamento? Pega as pedras lá, Moisés. Então você não lê Bíblia. Porque Paulo vai falar a mesma coisa. Paulo vai falar a mesma coisa. Aí você fala bem assim: mas aí depende do ponto de vista que a gente observa do texto. Não tem ponto de vista, filho. É ensinado e ponto. É pecado e ponto. O que eu e você pensamos que é fora das Escrituras não interessa, interessa o que a Bíblia diz. Tá vendo como a gente usa erroneamente? Lembra do tópico? O compromisso dos discípulos com as Escrituras. Qual é o seu compromisso como discípulo com as Escrituras? Qual é o nosso compromisso como discípulo com as Escrituras? Sabe por que muitas vezes a gente tem apanhado aí fora, além de ser profecia, de que a gente apanharia aí fora, mas sabe por que a gente apanha de próprio crente? A gente leva a punhalada nas costas por causa dessa maldita palavra. Depende do seu ponto de vista, depende do ponto de vista. Isso é o seu pensamento. Imagina, vocês já viram um meme de Jesus, quando mostra Jesus multiplicando lá os pães e peixe? Mas esse peixe é não sei o quê, esse pão é sem fermento, sem glúten. Era os dias de hoje. Sério mesmo. A galera não ia olhar o milagre que Jesus fez. Esse pão é fit? Como que multiplica um pão fit? Esse peixe é sem iodo? Foi pescado no Rio Tietê ou foi pescado lá onde foi pescado? Eu preciso saber, porque se tiver uma alta taxa de iodo, pode me dar doenças. É a galera dos dias de hoje. Ela questiona tudo. Sabe por quê? Muitas vezes, porque não tem um compromisso com as Escrituras. São discípulos que não têm compromisso com as Escrituras, porque um verdadeiro discípulo que tem compromisso com as Escrituras, ele primeiro pega e fala bem assim: meu Deus. Eita Jesus. Eu falo porque aconteceu com a gente essa semana. Ai, minhas costas. Aqui primeiro. E quando lá vai falar bem assim: olha, se você idolatrar mais o Palmeiras do que a mim, você é um pecador miserável, maldito, e você está levantando ídolos do coração. Fecha a Bíblia. Está repreendido. Fala de tudo, mas não fala do meu time. Amigos, times à parte. Amigos, candidatos à parte. Fala de tudo, mas não fala disso. Aí a Bíblia fala que é pecado, porque você está criando um ídolo no seu coração. A Bíblia diz. Sabe por que o cara do teu trabalho não consegue se aproximar de ti e não dá moral porque você fala que você não tem compromisso com as Escrituras? Na tua escola, na tua faculdade. Não tem um compromisso verdadeiro com as Escrituras. Porque quando nós temos compromisso verdadeiro com as Escrituras, o reino chega. Sabe o que significa ser grande no reino? Não é que nós vamos sentar numa cadeira celestial, almofadada, e nos servirão Coca-Cola com gelo e limão. Fala de ser grande do reino, de mostrar a grandeza do reino de Deus. Não a nossa grandeza, mas a grandeza do rei que veio para tirar eu e você das trevas para a maravilhosa luz. E que através das nossas vidas deveria ser feito isso com outras pessoas. Mas a gente fala, depende do ponto de vista. Discípulos que não têm compromisso com as Escrituras não é discípulo.
ele é discípulo de qualquer outra coisa, menos de Cristo. Jesus está deixando isso bem claro para eles. O que eu e você nós temos ensinado? E antes que se levante os intelectuais, falando que lê 50 livros por dia, Deus abençoe se você lê 50 livros por dia, meu irmão. Se isso não vale de nada, se você não olha nem para o lado, se não dá um bom dia para o teu vizinho. Olha que eu estou trazendo questões pequenas, questões práticas. Se você é um arrogante, se você é um prepotente, se isso não é colocado em prática na sua vida, lamento, você é só um inteligente, não é um transformado. Tá falando também que não é para me ler livro? Não. Estou falando que a nossa vida precisa ser luz, precisa iluminar, um holofote, como ele bem disse na semana passada. E discípulo que não tem compromisso com as Escrituras, ele é um holofote com a lâmpada queimada. Está só lá em pé. Manja no estádio quando acaba a luz? Os holofotes estão lá, mas não iluminam mais. Assim é o discípulo sem compromisso com as Escrituras. Terceiro ponto. Jesus faz um comparativo da justiça dos discípulos e da justiça dos fariseus. Versículo 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ah, agora apertou. Primeiro foi aquele que ensinar errado, aquele que não tiver cumprido, será considerado menor no reino dos céus. Agora, Jesus vai afunilando. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês quem? Discípulos. Discípulos de Jesus. Aqueles aos pés e eu e vocês, tá? Não tira essa figura da cabeça não. Não olha só para os 12 não. Olha para nós. Eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. De modo nenhum. É o dono do reino. Presta bem atenção quem está falando. É o dono do reino. É o rei dos reis. É aquele que tem a chave da morte e do inferno nas suas mãos. É aquele que pode dar salvação para nós. É aquele que é o dono de tudo falando. Se não superar, vocês não entram no reino dos céus. Jesus não reprova os fariseus por saberem demais a lei. Jesus reprova o que eles fazem com ela. Às vezes nós podemos saber demais as Escrituras, mas para fazer aquilo que eu falei lá no começo, oprimir as pessoas, colocar julgos que as Escrituras não colocam, fardos e pesos que a própria Bíblia não fala. Era isso que os fariseus faziam. Vocês colocam julgos e fardos que nem vocês podem carregar. Jesus não está falando da gente saber as Escrituras. Jesus não está falando dos fariseus serem zelosos pelas Escrituras. Ele está falando acerca do que eles fazem com ela. Ele não critica a doutrina. Ele reprova o coração. E quando Jesus reprova o coração, meu irmão... Quem aqui já tirou nota baixa na escola? Ai. Adolescentes, olha lá, que lindo. Ninguém levantou a mão. Ó, Deus abençoe. Lindos. Quem já tirou nota baixa na escola sabe, ou reprovou na autoescola. Ou, meu irmão. Eu ouvi agora o ou. É um sentimento ruim, né? A reprovação é uma coisa muito ruim, né? Meu Deus do céu, é muito ruim ser reprovado. Eu nunca fui, senão a mamãe batia muito. Tá ali no fundo. Mas quando a gente é reprovado em algo, é muito ruim, é um sentimento ruim.
Reprovado na escola, beleza. Na faculdade, beleza. Na autoescola, beleza. Reprovado no reino dos céus por Jesus Cristo. Não dá. Não tem mais chance. É igual um videogame, né? No videogame ainda você dá uns comeback lá, né? Volta a fase. Faz uns códigos para acrescentar vida. No reino de Deus não tem isso. No reino de Deus, aquele que não supera aquilo que escribas e fariseus fazem, que tem um coração totalmente mundano, é reprovado no reino dos céus. Jesus falava isso porque ele conhecia o interior e sabia que a motivação pelo cumprimento da lei, pela parte dos fariseus, era externa, era legalista. E a gente, para não dar spoiler, vai ver isso mais para frente. Era o que era visto externamente. Sabe aquela famosa perguntinha? Quem é você quando não tem ninguém olhando? Quem é você fora aqui da igreja? Quem é você quando o seu chefe não está? Ah, o chefe saiu, agora tá ligado, né, pessoal? Horário de sair, 6 horas. O chefe saiu às 5. 5h30, nós mete o pé. Ainda fala, sextou! Aí o diabo, sextou, galera! Bora! E o crente no meio, ele que puxou o sextou 5h30, ele tem que sair às 6. Porque o chefe saiu. Benção! Só Jesus está olhando para nós. Só isso. E falando, que legal. Meu discípulo. Agitando a galera do sextou. O horário até às 6. Ele agitou o sextou 5h30. Que bacana. Quem somos nós fora daqui? Lembra de Amã? A gente imagina que uma roupa de um general, ela é imponente, né? A gente vê hoje, aí às vezes vai aparecer um general na televisão, é tanto broche, tanta condecoração que só faltava ter na testa. Às vezes não dá nem para ver o uniforme, de tanta bandeira, tanto negócio que tem aqui. O general é uma coisa imponente, né? A gente olha o uniforme, a postura do cara. E todos conhecem a história que Amã tinha uma podridão por dentro da pele. Certo? Você não está aí na sua cabeça, Antigo Testamento, hein? Você não está aí na sua cabeça aí não, né? Perguntando, cadê o Alan? Quem é Amã? É de comer? É uma fruta? É uma fruta que é bonita por fora e podre por dentro? Amã sabia da podridão que estava por baixo da sua farda imponente. Quem somos eu e você por baixo dessa roupa? Dessa roupa de crente? Dessa roupa bonita? Lembra do tópico? Comparativo de Jesus com a justiça dos discípulos e a justiça vivida pelos fariseus. Quem somos nós? A nossa eloquência, as nossas palavras são muito bonitas, são demais. A nossa postura aqui dentro da igreja, menino, não corra, porque correr na igreja é do diabo. Irmão, arruma esse cabelo, mesmo se você não o tiver, pelo menos finja. E aí você põe uma farda, um negócio imponente quando chega aqui dentro e muda até a voz, que às vezes dá até medo. Eu falo, rapaz, eu sou um perdido perto desse cara. Qual é a podridão que está debaixo dessa roupa de crente? Sem dar spoiler, Jesus vai falar isso lá para frente para os fariseus. As escrituras precisam transformar eu e você de dentro para fora. A justiça de Deus nas nossas vidas tem que ser muito além de um farisaísmo barato. Tem que ser demonstrado nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas práticas.
Pensa que é fácil lidar com alguns tipos de pecado? E você não cair na tentação de falar bem assim, eu sou assim mesmo. Você tem problema com ser irado? As Escrituras vão falar acerca disso. Você tem problema com a mentira? As Escrituras vão falar acerca disso. Quando a gente despede a nossa roupa, quando a gente tira a nossa roupa e mostra a nossa podridão, é vergonhoso, mas muitas vezes precisa para ter cura. Precisa mergulhar naquele que cura a gente dessa podridão interna, desse coração ruim, desse coração mau, desse coração voltado para aquilo que não é das Escrituras, para aquilo que não é de Cristo. É só se lançando aos pés dele. É só cumprindo as Escrituras que a gente consegue. Os fariseus, eles acomodavam e comprometiam a lei segundo as suas atitudes, segundo as suas vontades. A doutrina correta, e tem que ser correta, tem que gerar transformação, principalmente externa. Você já viu gente batendo no peito e falando que ela é ruim mesmo? Já viu gente falando bem assim, eu sou assim mesmo. Esse sou eu. Esse é meu jeito de ser. Se a gente fala isso, você precisa falar bem assim, você conhece Jesus? Porque eu não sei vocês, mas conversando com o pastor Wesley esses dias e também conversando com a minha esposa, acerca de algumas dificuldades pessoais, eu chorava, porque eu falava bem assim, eu não posso achar isso aqui normal. Isso aqui é pra mim. Eu tenho que modificar. Se a nossa vida, a justiça de Cristo que alcançou a minha vida, não superar a dos fariseus, sabe o que Jesus fala para mim, para vocês e falou para os discípulos? De modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ou seja, não tem outra forma. Vocês precisam, a justiça que eu ensino para vocês, o cumprimento da lei precisa ser maior. A gente conclui pensando no texto de que Jesus ele queria ensinar seus discípulos e aos que o escutavam acerca de um rei verdadeiro que jamais revogaria ou aboliria a lei que ele mesmo ajudou a escrever. Mas ele viria para mostrar de fato como cumpri-la e de que forma cumpri-la. E nós vamos ver isso mais para frente. E mostrar que quem são os seus súditos, os seus discípulos, deveriam entender e obedecer a isso. Isso que? Obedecer às Escrituras. Obedecer toda a lei. Caso contrário, não herdariam o reino dos céus. E como isso, e o que isso tem a ver comigo? Como eu aplico isso na minha vida? A palavra de Deus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, deve ser o fundamento do discipulado cristão. A palavra de Deus, toda ela, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, deve ser o fundamento do discipulado cristão. Porque é por meio dela que sabemos o real sentido e propósito das Escrituras. Que é mostrar o plano redentivo de Deus para o mundo. Sabe por que eu e você nós não entendemos muitas coisas às vezes? Porque nós não nos aprofundamos aqui. Nós não vemos as Escrituras como única regra de fé e prática. Nós não vemos as Escrituras como algo que corrige, exorta, ensina. Como fala em 2 Timóteo 3,16, que toda ela
Pessoal, rejeitem os ensinos almofadas. Sabe qual é os ensinos almofadas? Que fazem vocês se sentir aconchegados. Quem aqui já se lançou no chão assim com um monte de travesseiro? Ou numa almofadona grandona lá, ou num puff gigantesco. Tem uma biblioteca em São Paulo, ali na Paulista, que tem uns puffs gigantes. Você deita lá, parece que aquele puff te abraça. Você não quer ler coisa nenhuma, você quer dormir. Foge desses ensinos que te abraça, que parece aconchegante, que parece, olha só que bonzinho, que delícia esses ensinos. Foge dos ensinos almofadas. Não use as escrituras para o seu bel prazer ou para colocar as suas vontades e os seus pensamentos acima daquilo que as escrituras dizem. Não tenta justificar o injustificável. Assuma um compromisso verdadeiro com a palavra. A gente falava sobre isso na nossa roda dos esclarecedores no sábado passado. O André até falou. Então a gente precisa mudar de vida. A gente precisa então se afastar de muitas questões. Sim, nós precisamos se afastar de muitas questões. É isso que Jesus está ensinando desde o começo. Você quer ver, você quer assistir, você quer ver e entrar no reino de Deus, assistir e ver Big Brother ao mesmo tempo não dá, filho. Não entra. Não entra se eu colocar o meu time do coração ou o esporte que eu gosto acima das escrituras. Eu estou fora do reino de Deus. Não é porque é uma imagem bonita, porque é futebol, não tem nada a ver. Eu estou fora. Se eu negligenciar isso, se eu negligenciar a minha família, se eu negligenciar a leitura das escrituras, por causa do esporte que eu gosto, com a prerrogativa de que é o esporte e não tem nada a ver, eu estou indo contra aquilo que as escrituras dizem, eu estou levantando um ídolo para o meu coração, que está tomando o lugar de Deus. Não tem outra alternativa. Por isso que eu falo que o ensino almofado é mais gostoso. Ele te abraça e fala que essas coisas não são pecado e que não te afastam de Deus. A gente precisa entender que nós, como os discípulos, precisamos ensinar as Escrituras, pregar as Escrituras e viver as Escrituras, toda ela. Assumir um compromisso verdadeiro, porque ela foi inspirada por Deus, porque ela é útil para o ensino, correção, repreensão e instrução na justiça. Caso contrário, nós não entraremos no reino dos céus. Jesus ensinou para nós essa noite. Eu não vim revogar a lei. Eu não vim abolir a lei. E nem os profetas. Mas eu vim cumpri-la. Toda ela. Que Deus nos ajude. Pastor, é fácil? Não. Se eu falar que é fácil, eu sou um hipócrita, mentiroso. É difícil. Mas nós precisamos entender que nós temos um compromisso. Nós temos um compromisso de que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento são palavras de Deus e precisam ser aplicadas na nossa vida. Precisam ser ensinados por nós. Caso contrário, não herdaremos o reino dos céus. Não somos nós que falamos. As Escrituras dizem isso. Vamos orar? Senhor, nós queremos pedir ao Senhor, Pai, misericórdia. Misericórdia e perdão, porque muitas vezes eu, principalmente, fui essa pessoa de que não teve um compromisso com a sua palavra. De que não teve um compromisso de ser um discípulo que tinha compromisso com a sua palavra. De ensinar corretamente, de viver corretamente, disso gerar transformação na minha vida. Eu te peço perdão, Pai, por isso.
Senhor, nos ajuda a entender que toda a Escritura, toda ela, Pai, toda a Tua palavra, ela é palavra de Deus. E que mostra o plano da salvação, essa salvação que alcançou a minha vida, alcançou a vida de muitos aqui, de muitos que estão em casa. Que o Cordeiro perfeito que foi anunciado no Antigo Testamento, que foi imolado no Novo Testamento, fez isso para nos dar vida e vida em abundância e vida eterna com Ele. Senhor, nos ajuda a entendermos o Teu reino, a entrarmos no Teu reino, cumprindo a Tua palavra, obedecendo a Tua palavra, vivendo uma vida verdadeiramente, Pai, firmada no Senhor. Perdão por muitas vezes negligenciarmos isso na nossa vida, Senhor. Que a nossa justiça, que a justiça que habita em nós, a justiça vinda dos céus, vinda do alto, não seja farisaica, mas seja cristocêntrica. Cuida, Pai, por favor, dos nossos corações. Cuida da nossa vida, ó Pai, para que não sejamos fariseus hipócritas no meio da Tua igreja. Para que eu, ao subir aqui, não seja um fariseu hipócrita, mas que eu viva o verdadeiro evangelho, não só aqui dentro, mas principalmente lá fora. Ajuda-nos, Senhor. Clamamos a Ti essa noite. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.